Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Vini, o nosso quadro de perguntas semanal aqui do canal, em que eu respondo vocês com minhas opiniões sobre futebol, respondo dúvidas sobre o canal e também até curiosidades da minha vida pessoal. Lembrando, se você quiser ter a chance de eu ler a sua pergunta para o vídeo da semana que vem, do próximo sábado, você pode deixar sua pergunta aqui nos comentários ou então colocar lá no meu Instagram, @ViniWeinerCanalReserva. Geralmente, sempre um dia antes de eu lançar o vídeo, eu lanço uma caixinha de perguntas nos stories, então você pode colocar a sua pergunta por lá também. Vamos então com as perguntas do vídeo de hoje? Vamos começar com uma pergunta que foi feita pelo Lázaro. Ele colocou: quem foi melhor, Di Maria ou Rivaldo? Lázaro, primeiramente, obrigado pela sua pergunta, agradeço pela sua participação aqui no nosso vídeo. E, na minha opinião, Di Maria e Rivaldo são jogadores de prateleiras diferentes. O Di Maria teve uma carreira incrível, foi multicampeão por onde passou, só que eu sempre enxerguei o Di Maria como um ótimo coadjuvante. O Rivaldo já teve um outro status, ele foi um grande protagonista. Então o Di Maria até tem Champions League, tem Copa do Mundo, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester United, enfim, tecnicamente falando, um ótimo jogador. Só que o Rivaldo esteve em outro patamar. Também jogou em grandes clubes como Barcelona, Milan, aqui no Brasil, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, e é um cara que, pelo fato de ter tido um outro nível de protagonismo, foi também bola de ouro. Então eu fico com o Rivaldo. Ele tem os títulos que o Di Maria tem, como a Champions, a Copa do Mundo, e ele, como eu disse, foi mais protagonista. Talvez, se o Rivaldo fosse um jogador que tivesse um marketing pessoal melhor, você nem faria essa pergunta. Eu acho que o Rivaldo ainda é muito subestimado. A próxima pergunta foi realizada pelo Elton Donato. Ele colocou: o que acha de hoje mais emissoras transmitirem os campeonatos e não só a Globo? Elton, muito obrigado pela sua pergunta, eu achei ela muito interessante, por isso eu quis trazer ela para o vídeo de hoje. Eu tenho duas percepções, tá? Uma como alguém que trabalha na mídia e outra como consumidor, porque eu também assisto aos jogos, eu também tenho a experiência de assistir a um streaming ou então acessar um outro canal de TV aberta. Então vamos lá, primeiramente, como alguém da mídia. Obviamente, não é nunca bom você ter um monopólio. Então, o fato de hoje a gente ter Cazé TV, Record, TNT, outros lugares transmitindo, é muito bom. Consequentemente, os produtos vão ser mais valorizados e também você não fica refém de uma única emissora transmitindo só o que ela quer. Então, por esse lado, eu acho muito bom ter concorrência. Concorrência é sempre bom. Faz você melhorar também. Agora, pelo lado de consumidor, em partes eu sinto um pouquinho de saudade quando tudo era só na Globo. Calma que eu vou explicar. Primeiramente, pra mim, principalmente nas transmissões de futebol, a Globo sempre foi a melhor, sempre foi a referência. E eu cresci assistindo a Globo de São Paulo. Então eu gostava muito quando, por exemplo, na minha infância, as narrações do Kleber Machado com os gols do Ronaldo Fenômeno no Corinthians, do Neymar no Santos, então isso me gera um sentimento de nostalgia. Sem contar que antes, quando saía gol na Globo, não sei se vocês se lembram, mas pintava uma bolinha na tela, você ficava naquela expectativa para saber quem que tinha feito o gol. Os placares da Globo, eles eram mais legais também, sem contar uma coisa que para mim faz uma falta absurda. Antes na Globo, quando saíam os gols, tocava uma musiquinha com o hino de cada clube. Eu achava isso muito legal e isso me dá muita saudade. Então tem esse lado de eu gostar da época que as transmissões eram mais na Globo, por uma questão de nostalgia, e tem também um outro fator. Hoje em dia, basicamente, se você quiser assistir aos jogos do seu time, assistir também um jogo de um time europeu, olhem quantos canais você tem que tentar acessar ou até mesmo assinar. Acaba que por muitas vezes fica muito caro se você quiser assistir um pouquinho de tudo. Antes, pelo menos, você tinha a garantia que você ia ligar a TV na Globo e ia estar passando um jogo do estadual, um jogo do Brasileirão. Tinham dias de semana, me lembro muito bem, que eu chegava da escola, de tarde passava jogo da Champions League e de noite passava jogo da Libertadores. Isso era muito legal. Então, eu trouxe esses dois lados de reflexão.
Por um lado, como alguém que tá na mídia, acho que a concorrência é muito boa, tem outras emissoras fazendo ótimos trabalhos também nas transmissões, mas eu sinto um pouquinho de saudade de como era a Globo antes. Próxima pergunta foi realizada pelo Samuca Felipe, ele colocou: salve Vini, minha pergunta é, como as outras seleções como Espanha e Argentina conseguem trabalhar com esses jogadores, que na minha opinião não são melhores que os nossos, mas jogam melhor na seleção? Samuca, muito obrigado pela sua pergunta, achei também ela muito interessante. Eu acho que a questão principal não é nem a qualidade dos jogadores. Eu vejo muita gente criticando a qualidade dos nossos jogadores e, de fato, você tá certo. Tem algumas seleções que estão melhores hoje que a brasileira e os jogadores, tecnicamente falando, são inferiores aos nossos. Mas isso eu acredito que é por uma questão de planejamento, por uma questão de visão de futuro. Você pega a seleção da Espanha, são raros os casos em que você pega jogadores da seleção da Espanha e eles têm mais de, 28 anos. A grande maioria são jogadores jovens. Então você pega ali o Nico Williams, o Yamal, Cubarsí, Asensio, Pedri, Gavi não foi convocado, mas é dessa leva também, goleiro Unai Simon, enfim. Olhem quantos jogadores jovens eles estão montando dentro de uma base e estão há anos trabalhando com essa base, com um modelo de jogo definido. Você pega uma seleção da Argentina, os jogadores não são tão jovens quanto os da Espanha, mas aí você vai ver De Paul, Enzo Fernandes, McAllister, Dibu Martínez, Romero, Otamendi. Há quantos anos eles não estão na seleção da Argentina? Eles estão juntos desde aquela Copa América que eles ganharam aqui no Brasil. Então eu acho que, no fim das contas, claro que a qualidade é um fator importante. Mas talvez até acima da qualidade esteja você ter um modelo de jogo definido, ter um treinador, ter um tempo de trabalho, que é uma coisa que a seleção brasileira não tem tido nos últimos tempos. Olhem só, depois da saída do Tite na Copa do Catar, nós tivemos o Ramon de treinador, depois nós tivemos o Diniz e agora tivemos o Dorival e vamos ter mais um treinador que é o que vai para a Copa de 2026. Então acaba que é uma salada de fruta, porque são muitas ideias diferentes, convocações diferentes, você não mantém uma base de jogo, não mantém uma base de convocação, porque um treinador gosta de um jogador, aí o outro gosta de um outro jogador, então eu consigo enxergar mais por esse lado. Isso pode ajudar a explicar por que hoje essas seleções estão na frente do Brasil. Organização é algo fundamental. Vamos agora com a pergunta da Geralda Alves Batista, que colocou aqui: Vini, o que você acha sobre Jorge Jesus na seleção brasileira? Geralda, fico grato pela sua pergunta, obrigado pela participação. Eu tinha falado já em outros vídeos do canal ainda nessa semana que eu achava o Jorge Jesus o cara certo para assumir a seleção brasileira. Eu acho que a primeira coisa que um treinador tem que ter para assumir a seleção é vontade de estar na seleção. O Jorge Jesus é um cara que desde a época do Flamengo sempre deixou bem claro que tinha muita admiração pelo futebol brasileiro, pela seleção brasileira e que aceitaria sim assumir esse cargo. Sem contar que ele veio para o Brasil, criou uma identidade com o público brasileiro, fez o Flamengo ser campeão, jogar um futebol bonito. Então essa é a identidade que a gente quer ver também na seleção brasileira. Vejo que é um nome que tem uma aprovação muito, muito grande. Hoje seria o meu nome ideal. Só que eu acho difícil pelo fator Neymar, já que ele e o Neymar se desentenderam nos tempos de Al Hilal. Como a CBF dá uma moral muito grande pro Neymar, eu acho difícil eles colocarem na seleção um treinador que tem conflito com a sua principal estrela. Vamos agora com a pergunta do Alisson Crispim. Ele colocou aqui: você é filho único? Salve, Vini! Primeiramente, eu queria falar uma coisa. Ô, Alisson, obrigado por todo o carinho que você tem no canal, tá? Eu sempre vejo você acompanhando nas redes sociais, acompanhando nas lives, então um abraço pra você. Não, eu não sou filho único, eu tenho um irmão que é mais novo, ele é 6 anos mais novo do que eu. Vamos agora com a pergunta de um usuário que eu não achei o nome dele, mas o nome do perfil era J136178. Ele colocou: Vini, bom dia. A seleção brasileira estava melhor com o Tite? Então, meu amigo, que eu não consegui achar o seu nome. Sim, a seleção brasileira estava melhor com o Tite. Só que estar melhor com o Tite não significa também que era a seleção ideal ou a seleção que ganharia a Copa. Eu coloquei muita expectativa nos trabalhos do Tite em 2018, principalmente em 2018, e muita expectativa também em 2022. Infelizmente, ele teve 2 ciclos de Copa do Mundo, teve todo um tempo para trabalhar e a gente caiu 2 vezes nas quartas de final. Então é aquilo, a gente estava melhor com ele? Estávamos, porque a seleção era mais organizada, principalmente a nossa defesa tomava poucos gols,
mas também estar melhor com o Tite não nos trouxe um título de Copa. Então, para vocês verem, até estar melhor com o Tite não era lá aquelas coisas. A próxima pergunta foi realizada pelo Ronaldo Santos, ele colocou aqui: você se lembra qual foi o seu primeiro vídeo que estourou? Ronaldo, obrigado pela sua pergunta, achei também ela muito interessante porque ela remete bastante à história do canal. Eu lembro exatamente o meu primeiro vídeo que bateu 100 mil visualizações e o meu primeiro que bateu quase 1 milhão. O primeiro vídeo que bateu 100 mil visualizações, ele já nem tá mais no YouTube porque foi cortado por uma questão de direitos autorais. Mas era um vídeo ainda meu gravando no meu quarto lá em 2016, que era um vídeo de mercado da bola, falando que o Chelsea estava interessado no Messi, que o Flamengo estava interessado no Leandro Damião. Esse foi o primeiro que bateu 100 mil. Agora, o primeiro que bateu quase 1 milhão foi ainda em 2016 também, que foi um falando que o Ronaldinho Gaúcho poderia ajudar a Chapecoense depois do trágico acidente que eles tiveram indo para a final da Sul-Americana. Aqueles eu lembro que foram os primeiros vídeos assim que tiveram mais repercussão. Agora temos uma pergunta aqui do Jefferson Cunha. Ele colocou: qual o jogador mais gente boa que já conheceu? Jefferson, obrigado pela sua pergunta. É o seguinte, na semana passada eu tinha colocado aqui que alguns jogadores não gostam dos meus vídeos, viram os meus vídeos e ficaram com raiva ou coisas do tipo. E disse até em determinado momento que teve um jogador junto com a mãe dele que deram 2 strikes no meu canal. E a gente teve que ter uma discussão na justiça para tirar os strikes, fazer um acordo, e hoje em dia eu não posso nem falar o nome desse jogador aqui no canal. Então eu vi no último vídeo muita gente especulando que fosse talvez o Reinaldo lateral esquerdo. Não é o Reinaldo. Muita gente especulando que fosse o Ferreirinha, atacante que tá no São Paulo. Também não é ele. Então o que eu quero contextualizar falando tudo isso? Que existem jogadores que não gostam do meu canal, alguns jogadores que sim, eu já conheci, são muito malas, só que a grande maioria, 95%, é muito gente boa. A grande maioria que eu conheci, tanto de jogador que tá na ativa, quanto dos ex-jogadores, quase todos são muito sangue bom, muito gente boa. Então vou dar alguns exemplos de ex-jogadores primeiro. Conheci o goleiro Marcos, ex-seleção, ex-Palmeiras, gente fina demais. Denilson, pentacampeão, ex-Betis, ex-São Paulo, ex-Palmeiras, que hoje trabalha até na Globo. Também, nota 1000. Zico, ex-Flamengo, nota 1000. Aí pegando alguns jogadores da atualidade. Por exemplo, o Rodrigo, que joga no Real Madrid. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo quando ele ainda jogava no Santos, quando ele estava começando. Também, gente boa demais. Sem contar os jogadores que não são tão famosos, mas também são muito firmezas. Posso dar como exemplo o Patrick Fabiano, que é um parceiro meu de longa data, que fez história no futebol do Oriente Médio. Outro que também fez história no futebol do Oriente Médio, tá por lá ainda, é o Caio Lucas, que jogou no Al Ain, jogou no Benfica de Portugal. Hoje ele até se naturalizou emiradense, joga na seleção dos Emirados Árabes. Então assim, a maneira que esses caras me trataram, que as famílias deles me trataram, não tem preço, de verdade. Então assim, o que eu quis dizer com o vídeo da semana passada? Que tem alguns que não gostam, alguns que pegam birra, mas a grande maioria, gente boa demais. Eu até me arrisco a dizer que no futebol hoje, os jogadores são os mais gente boas. Você pega mesmo os caras que de fato metem a mala, metem a passada, são ou os jogadores que às vezes nem ganharam nada, ou as equipes, né? Os assessores, os empresários, esses caras são muito mais malas do que propriamente os jogadores. Agora temos uma pergunta do Jorge Luiz, ele colocou aqui: qual é o seu favorito para ganhar a Copa de 2026? Sou seu fã. Jorge, obrigado pelo carinho, tá? Um abraço para você. É com essa pergunta que a gente vai encerrar o vídeo de hoje. Na minha opinião, não tem ainda uma única seleção que desponta como a favorita para ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que a gente tem que analisar algumas coisas. Sequência, trabalho, elenco. Então, vocês podem até, se vocês quiserem depois, pesquisar vídeos meus de 2022 em que eu apontei 3 seleções para ganhar a Copa do Mundo no Catar. Eu enxergava na época o Brasil, a França e a Argentina. E depois, curiosamente, a final foi feita pela Argentina e pela França. Hoje eu enxergo 3 seleções mais uma vez. E olhem só como trabalho, continuidade é algo que faz a diferença. Para mim hoje, a França e a Argentina são de novo 2 das favoritas para o título. Por quê? Já vem com uma sequência, mesmo treinador, mesma base, bons jogadores. O Brasil hoje, para mim, pelo menos com o trabalho que tem feito hoje, corre por fora. Não tem como eu colocar o Brasil como um dos favoritos só pela história e pela camisa, porque nas últimas Copas vocês têm visto que nem isso mais está fazendo a diferença. Então hoje eu enxergo a Argentina, a França
e uma que vem muito forte é a Espanha. Já falei nesse vídeo aqui, estão montando uma geração com muitos jogadores jovens, de qualidade, com um sistema de jogo definido, sem contar que eles estão até ganhando antes da hora. Eles já ganharam a Nations, eles foram os últimos campeões da Euro, então eles vêm com uma bagagem muito legal para a Copa do Mundo. Eu acho que a Espanha até hoje seria a minha número 1, com a Argentina e a França ali no mesmo nível também, no mesmo páreo. Então essas foram as perguntas que eu escolhi para responder no Pergunte ao Vini desse sábado. Espero que vocês tenham curtido a edição de hoje. Se você tiver gostado, quiser fazer a sua pergunta para o vídeo da semana que vem, você pode comentar nesse vídeo aqui ou então mandar lá no meu Instagram, @ViniVainer canal reserva. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Amanhã teremos um vídeo do nosso especial em que eu vou contar o que aconteceu com a menina que chamou o goleiro Aranha de macaco. Tá curioso pra saber o que aconteceu com ela? Vou te mostrar amanhã, meio-dia no canal. Então é isso, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. ViniVainer aqui, valeu, falou e fui!